Alô, comunidade! Esse é o ICL Urgente. Começamos mais uma semana aqui com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Esse resumo para você, dia 10 de novembro de 2025, sempre com a gente, a Laura Couto, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma semana começando aqui no ICL Urgente. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Isso aí, do Ceará ao Rio Grande do Sul, né, da Amazônia aos Pampas brasileiros. Boa tarde para você que mora nesse país em que Jair Bolsonaro já não atrai tanta atenção lá na cadeia, hein? Caíram os pedidos para visitas ao ex-presidente que está em prisão domiciliar. Ainda é uma prisão preventiva. Nós estamos nos últimos dias antes de vir o prenda-se, o cumpra-se a prisão do Alexandre de Moraes. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O número de pedidos de visita caiu bastante. Tem até um levantamento aqui, mais de 70% de queda. Então, o que aconteceu? Tem menos gente interessada em visitar o chefe da organização criminosa lá em Brasília. É isso que está acontecendo e já já nós trazemos mais informação sobre esse tema. Segunda-feira, dia de abertura da COP30 em Belém do Pará. Começou hoje oficialmente o maior evento mundial sobre clima e sobre a crise climática, né, que afeta o mundo inteiro. Na semana passada, a gente teve uma cerimônia prévia, um encontro prévio entre os líderes, chefes de Estado, chefes de governo, a chamada Cúpula dos Líderes. Temos até a fotografia, né? Isso foi na semana passada. Em que estavam as principais lideranças e tal, presidentes, o presidente Lula estava lá também. Mas, ao todo, cerca de 50 mil pessoas permanecem reunidas na Amazônia para 2 semanas de mesas de debates, negociações, acordos e propostas concretas para combater as mudanças climáticas. É o grande objetivo da COP30. Quem também está em Belém, quer dizer, ele já estava na semana passada na cúpula dos líderes, né, o presidente Lula, ele deu uma viajada até a Colômbia, encontrou com outros presidentes lá na Colômbia e voltou para a abertura oficial da COP30. Laura Couto, Lula, inclusive, chegou afiado, né, fez discurso hoje de novo nesta abertura oficial da COP30. Rodrigo, o presidente Lula não poupou palavras no discurso de abertura da COP30. O presidente criticou a ausência dos homens que fazem guerra e argumentou que é mais barato investir no combate às mudanças climáticas do que gastar com conflitos e equipamentos militares. Vamos ver o vídeo. Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. Quando ele fala da ausência dos homens que fazem guerra, ele está se referindo especialmente a Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que não só se ausentou da cúpula dos líderes, como deu ordem expressa para que os Estados Unidos não enviassem uma delegação para o debate técnico, para o debate lá que está acontecendo em Belém. Então você repare que dos países de maior peso no mundo ocidental, os europeus dão uma atenção especial a essa questão climática. França, Alemanha, Inglaterra, né, o príncipe inglês estava aqui, o presidente Macron, Portugal, Espanha, os países nórdicos, né? Esses sim dão muito peso. Já os Estados Unidos fogem desse debate, não querem saber, praticam o chamado negacionismo climático. E aí o Lula falou disso, né? De que quem faz a guerra deveria estar lá e não está, né? E Lula falou também, mandou um recado para os negacionistas climáticos, ou seja, para a extrema-direita, para o Trump e para esses filhotes de Trump que praticam o negacionismo climático também aqui no Brasil. Vamos ver esse trecho também do discurso hoje lá na abertura da COP30. Vamos lá. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência,
mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Então é uma defesa da ciência, né, feita pelo presidente Lula, e um ataque aos negacionistas, que a gente viu na pandemia, como eles fizeram um estrago danado, e já vinham fazendo antes, ao negar a importância do debate sobre o clima. E hoje você tem um presidente dos Estados Unidos que é o comandante do negacionismo. Nós vamos seguir acompanhando, são 2 semanas de debate. A gente espera que ao final desses debates saiam algumas metas e algumas avaliações também. O mundo, afinal, evoluiu ou não evoluiu nas últimas 2 décadas na redução da emissão de gases que provocam o aquecimento da Terra? E quais são as metas para as próximas décadas? Tudo isso deve sair após essas 2 semanas de debates lá em Belém do Pará. Vamos voltar agora para o noticiário aqui da política e do judiciário brasileiro, né? O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas, nesta segunda-feira, ele deu 48 horas para que o governo do Rio de Janeiro apresente provas de que 51 alvos daqueles mandados judiciais que foram expedidos pela Justiça do Rio estavam mesmo escondidos nos complexos do Alemão e da Penha. Está aqui na manchete do nosso site. Moraes determina que o governo de Cláudio Castro prove os motivos para a operação, que acabou deixando 121 pessoas mortas. Por quê? Porque o governo do Cláudio Castro só fez esta operação porque tinha como base mandados expedidos por um juiz lá do Rio de Janeiro, que falou: prendam lideranças do Comando Vermelho que estão escondidas nesses 2 complexos. Então a polícia não foi lá para matar, teoricamente, foi para cumprir os mandatos. Ah, mas a hora que chegou lá tinha gente armada e tivemos que matar 121 pessoas. Mas e os 51 para os quais a polícia tinha mandado? Quais eram as provas que embasaram esse pedido feito pelo juiz? É isso que o Alexandre de Moraes quer saber, para entender se não é aí uma, como se dizia antigamente, uma mandracaria, né? Apresentaram algo assim genérico para o juiz e o juiz, então vai lá, manda a polícia, mesmo sem ter certeza se estavam ou se não estavam lá as lideranças, porque afinal não prenderam liderança nenhuma do Comando Vermelho. Serviu isso tudo como uma operação política para dar discurso para a extrema-direita. Alexandre de Moraes determinou também que o governo do Rio envie ao STF relatórios de inteligência sobre o tema. O documento vai ficar em sigilo e a Laura tem mais detalhes sobre essas exigências feitas por Alexandre de Moraes. Laura. Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que seja enviada uma lista das pessoas com mandado de prisão expedidos no processo, bem como a relação de alvos que foram efetivamente presos na ação. Moraes também solicitou o envio das imagens das câmeras corporais que foram usadas pelos policiais que participaram dessa mega operação. O ministro ainda pediu os laudos de necrópsia realizados nos corpos das vítimas da chacina. Já para o Ministério Público do Rio de Janeiro, Alexandre de Moraes determinou o envio das perícias independentes e também o envio do procedimento de investigação que foi aberto para apurar aí possíveis desvios cometidos durante a mega operação. O Ministério Público do Rio de Janeiro também tem 48 horas para enviar esses laudos, Rodrigo. É isso, olha, o ministro Moraes, o chamado Xandão, né, como a extrema-direita gosta de chamar, ele também mandou suspender imediatamente o inquérito da Polícia Civil do Rio contra familiares das vítimas. Por quê? Esses familiares carregaram os corpos que estavam lá naquela mata, lembra disso? Né? A maior parte morreu naquela mata que fica ali perto, numa região, numa área onde já não há casas, né? E as famílias carregaram os corpos do meio do mato para o centro da comunidade. Aí gerou aquela foto dos corpos estendidos no chão. Acreditam que a polícia mandou abrir inquérito contra as famílias, porque as famílias tiraram os corpos de lá? Sendo que a polícia que devia ser questionada porque não preservou o local, e quando há mortes, isso é obrigatório, preservar o local para se fazer a perícia lá onde ocorreram as mortes. A polícia não preservou e ainda abriu inquérito. Agora Alexandre de Moraes mandou suspender, porque senão é vitimizar de novo as famílias que já tiveram os seus parentes mortos nesta operação policial.
Uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, né? Estava prevista para começar hoje às 17 horas, portanto agora há pouquinho. A gente vai até checar ao longo do ICL urgente, porque o Alexandre de Moraes foi tratar com o Hugo Mota, marcou esta reunião, para tratar exatamente sobre o projeto de lei antifacção, que foi enviado pelo governo Lula para a Câmara e que cria novos mecanismos de combate às organizações criminosas. O STF também quer participar disso, quer conversar, né? Tem que ser ali um entendimento entre os três poderes para que o Estado brasileiro, de fato, enfrente e derrote essas facções. Ninguém quer apoiar facção nenhuma, né? Ninguém de bom senso. Tem que ir para cima de Comando Vermelho, de PCC, etc. Mas tem que fazer dentro da lei, da normalidade, não sair atirando e criminalizando coletivamente as pessoas que moram nestas áreas dominadas pelas facções. Bom, a reunião então estava prevista para acontecer, para começar hoje às 5 horas da tarde. A gente traz atualizações a qualquer momento, já que é um tema importantíssimo, esse projeto de lei antifacção que está lá na mão do Hugo Mota. Mas veja só, gente, falando no projeto de lei antifacção, ele agora foi batizado, aliás, de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Um nome bonito, né? Um nome bonito. Bom, o Hugo Mota escolheu para ser o relator desse projeto. Você sabe que todo projeto de lei tem que ter um relator, que é o deputado que recolhe as sugestões, né? Diz como é que vai ser a lei, organiza o debate. O Hugo Mota escolheu como relator desse projeto um sujeito chamado Guilherme Derrite. Está aqui na tela. Quem é de São Paulo conhece. Quem não é de São Paulo talvez não conheça. Quem é o Guilherme Derrite? É um deputado eleito pelo Progressistas, partido de direita. Ele é policial militar, ele é secretário de segurança do governo Tarcísio e ele é um desses que bate no peito e fala: policial bom é policial que tem no currículo algumas mortes. Vocês já entendem que tipo de policial que é esse, né? Uma coisa é o policial, no confronto, ter eventualmente matado alguém. Outra coisa é transformar isso num orgulho, como se fosse obrigatório o policial se transformar numa espécie de assassino pago pelo Estado. Mas o Derrite, foi escolhido pelo Hugo Mota para ser o relator, numa clara provocação ao governo federal, ao governo do Lula, né? Por quê? Não agradou em nada o Lula o fato do Mota ter escolhido o Derrite. Porque ele tem esse perfil, porque ele é bolsonarista e porque ele é pré-candidato em São Paulo. Ele abriu mão do cargo dele de secretário de segurança, ele tinha sido eleito deputado, virou secretário, agora pediu licença da secretaria para ir lá assumir o mandato só para relatar esse projeto, para carregar isso como uma espécie de trunfo eleitoral. E o Hugo Mota fez isso sem consultar o Lula. E o projeto veio do governo. Se fosse um projeto do Derrite, faz todo sentido. Mas não. O projeto vem do governo federal e o Hugo Mota, em vez de colocar alguém mais próximo ao governo ou neutro, escolhe alguém da oposição de extrema-direita para relatar o projeto. Então é uma provocação clara do Hugo Mota. O Derrite, como eu disse, se licenciou só para retomar a cadeira e levar adiante essa proposta, ser o relator dessa proposta. Laura, conta mais para a gente sobre isso. Rodrigo, o presidente Lula ficou tão chateado com essa indicação do Derrite que ele mesmo ligou para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A reclamação do Lula é de que Derrite é aliado do Tarcísio de Freitas, que é possível adversário do presidente nas eleições do ano que vem. O Planalto também acusou o Mota de ter sido desleal e de fazer um jogo duplo, né? Ou seja, às vezes o Mota fica ao lado do governo, às vezes o Mota atua como oposição. Mas aí, em resposta, o Hugo Mota prometeu ao presidente Lula que o Derrite vai conduzir os debates sobre o projeto de forma técnica e sem viés político. O Mota também garantiu a Lula que o deputado não vai permitir que seja anexado no texto do governo a proposta de equiparar as organizações criminosas a grupos terroristas. E nas redes sociais, o Mota diz que não importa de onde a ideia vem, se ela é boa para o país, a gente leva adiante, Rodrigo. Que blá, blá, blá do Hugo Mota, tem um belo... E o Hugo Mota quer dar uma de malandro o tempo todo, né? Naquele caso do IOF, ele fez a mesma coisa, deu uma rasteira no governo, achou que estava dando, né? Aí o Lula reagiu e acabou ali recuperando a sua popularidade. Agora, de novo, tem toda uma de malandro, né? Com aquele cabelo, brilhantina, sei lá o que ele usa no cabelo.
não tem muito jeito de malandro o Hugo Mota. Ele acha que ele é malandro, mas ele está tropeçando nas próprias pernas e na sua própria inexperiência política. Agora tentou dar mais um golpezinho, nomeando o Derrite para essa importante relatoria. Vale lembrar, quem não é de São Paulo, que o Derrite foi o responsável pelas operações Escudo e Verão, na Baixada Santista, que deixaram 84 mortos entre 2023 e 2024. Uma parte dessas operações acabou virando uma vingança, porque os policiais foram mortos, aí tiveram uma espécie de salvo-conduto para entrar atirando nas comunidades do litoral paulista. Então, ele é desse estilo. Ele é que está recebendo a relatoria da mão do Hugo Mota. Integrantes do Ministério da Justiça que tiveram acesso ao parecer de Derrite, né, porque o governo mandou o projeto e o Derrite está fazendo o parecer, por isso que ele é o relator, ele vai organizando as propostas. Integrantes do Ministério da Justiça dizem que o parecer de Derrite é um escândalo. Um escândalo, é a manchete que está aqui na tela. Derrite tenta esvaziar a Polícia Federal para dar um escandaloso presente às facções, diz Ministério da Justiça. Então começa mal, né? Começa mal, não é um relator bem intencionado, é um relator que quer fazer barulho para se eleger na eleição de 2026. Um dos pontos mais problemáticos do parecer do Derrite é o que prevê que o Ministério da Justiça somente pode determinar a atuação conjunta da Polícia Federal e de forças estaduais mediante provocação do governo do Estado. Ou seja, a Polícia Federal fica de mãos amarradas. Só se o governador pedir é que a Polícia Federal pode atuar. Então, está querendo proteger os governadores, né? O secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Mário Sarrubo, criticou a proposta de Derrite, afirmou que o texto é inconstitucional e pode desestabilizar todo o sistema penal e processual brasileiro. Acho que a gente tem aqui a fala do secretário nacional de Política de Segurança Pública, aliás, do Ministério da Justiça, está aqui, ó. A Constituição brasileira, em seu artigo 144, não prevê limite para a atuação da PF em infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige uma repressão uniforme. Ele, Derrite, não pode impor condições que a Constituição não prevê. Vocês entenderam o que está acontecendo? O que diz o Mário Luiz Sarrubo? A Constituição dá atribuições à Polícia Federal. Tem crimes que são interestaduais. Então não dá para ficar pedindo para governador X ou Y. A Polícia Federal existe para isso, para atuar por cima dos governos estaduais em crimes interestaduais. Aí vem o Derrite e quer restringir a ação da Polícia Federal. Então ele não quer combater facção, ele quer ajudar as facções, é isso? É muito estranho. O Derrite respondeu o Sarrubo. Tem uma polêmica aí entre os dois, então. Laura, conta mais pra gente. Rodrigo, em resposta às críticas do secretário de Segurança Pública, Mário Sarrubo, o deputado Guilherme Derrite disse que o debate está contaminado por muita ideologia política. O Derrite disse o seguinte, abre aspas, estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Primeiro precisa ler o relatório e realmente entender o que está escrito. Eu acho que tem muita ideologia política e pouco conhecimento sobre o que realmente está no relatório. Rodrigo, o que será que ele quis dizer com muita ideologia política, né? Mas o relator também prometeu entregar uma nova versão do texto até semana que vem, incorporando aí parte das críticas que ele recebeu durante a semana. Segundo o Derrite, ele tomou o cuidado de não classificar as organizações criminosas como grupos terroristas, mas sim tipificando condutas, Rodrigo. Bom, o que quer dizer tipificando condutas? Então, tem dois pontos sensíveis aí, Laura, pelo menos. O primeiro é esse que eu vinha falando antes, que é tentar impedir a Polícia Federal de agir na coordenação, né, quando você tem um crime interestadual. Por exemplo, o Comando Vermelho nasceu no Rio, mas atua no Brasil inteiro. O PCC nasceu em São Paulo, mas atua no Brasil inteiro. Então, não dá para ficar pedindo para o governador do Acre, de São Paulo, da Paraíba, olha, posso entrar aí com a Polícia Federal? A Polícia Federal já tem atribuição na Constituição para isso. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, essa ideia do bolsonarismo de chamar organizações criminosas de organizações terroristas, porque isso aí permitiria intervenção internacional no Brasil. E é muito perigoso. O Derrite está dizendo, está prometendo que não vai fazer, não vai deixar que haja essa equiparação. Vamos ver. Porque ele está dizendo, não, as críticas são ideológicas, mas quem mais faz ideologia
e política com segurança pública é a extrema-direita. A gente viu o Cláudio Castro, está vendo de novo esse derrite. Ele está conseguindo o que ele queria, tornando o nome dele mais conhecido, provocando esta polêmica. E isso já serve para ele, se for candidato, por exemplo, a senador em São Paulo, e tem gente até que prevê que se o Tarcísio sair a presidente, o Derrite pode ser o candidato a governador em São Paulo com esse discurso de rio de sangue em São Paulo. É isso. Olha o perigo que nós estamos correndo. Bom, o bolsonarismo está preparando, como eu disse, novos nomes para 2026, entre eles o do próprio Derrite em São Paulo. Mas o chefe da organização, o chefe bolsonarista, ou o chefe da organização criminosa, como disse o Supremo ao condená-lo, né? O Jair Bolsonaro, esse está cada vez mais sozinho lá em Brasília. A gente falou aqui na abertura do programa e a nossa manchete principal no ICL Urgente: esqueceram de mim, diz o Bolsonaro. Por que a gente está falando isso? A Laura vai explicar melhor, mas diminuiu, né, o número de pessoas querendo visitar o Jair lá na prisão domiciliar, Laura? Pois é, Rodrigo, eu quase fiquei com dó, Rodrigo. Mas parece que nem a extrema-direita quer saber mais do Bolsonaro. Um levantamento do Estadão mostra que os pedidos de visita ao ex-presidente caíram 74%. Para a gente ter uma ideia dos números, a gente vai fazer uma comparação aqui. No primeiro mês de prisão domiciliar, o Bolsonaro chegou a receber 123 pedidos de visita. Mas nos últimos 30 dias foram só 32 pedidos. E agora, nesse mês de novembro, o Bolsonaro recebeu só 10 visitas, Rodrigo. É quase uma lógica dos trending topics do Twitter. Os bolsonaristas só lembram do capitão Bolsonaro quando o assunto está em alta, né? A companhia dele também não deve ser das mais agradáveis, né, Rodrigo? Na Papuda, então, muita gente deve visitar ele para tirar aquela fotinho, fazer um texto nas redes sociais para engajar e pronto, o Jair já pode voltar para a cela, né? É isso, porque nessa prisão domiciliar ele fica soluçando, né? O pessoal conta que vai lá e ele fica tendo crises de soluço para preparar o pedido para não ir para a cadeia. Então ele fica soluçando, não é uma visita tão agradável, eu imagino, o sujeito que fica lá reclamando e soluçando, mas logo, logo ele vai para a Papuda ou para uma cela na Polícia Federal. Bom, a extrema-direita está vivendo um clima bem tranquilo, né? Só que não. Em Santa Catarina, o senador Jorge Seife é o mais novo integrante nessa turbulência da extrema-direita catarinense. Ele se estranhou com a deputada federal Júlia Zanatta e com a deputada estadual Ana Campanholo. É uma briga danada, teve até vídeo, né, Laura? É, Rodrigo, a galera do Partido Liberal não tá muito Deus, pátria e principalmente família lá no Sul. Nessa semana, os bolsonaristas bateram cabeça numa live do Instagram que teve a participação ilustre desses que você citou, a Ana Campanholo, a Zanatta e o Jorge Seife. E o motivo, Rodrigo, a formação da chapa dos candidatos do Senado do PL no ano que vem. Isso porque, como a gente já trouxe aqui antes no ICL Urgente, o partido do Bolsonaro só vai poder lançar um candidato, porque a outra vaga ficaria aí pro Esperidião Amin. Então a disputa, que virou uma guerra interna, tá entre o filho 02 do Jair, o Carluxo, e a deputada federal Carol de Tone. Então a mentalidade é simples, quem é a favor da Carol de Tone é contra o Carluxo e vice-versa. A gente separou um trecho desse barraco para vocês assistirem, Rodrigo, vamos lá. Não, mas não, você acha certo a deputada mais bolsonarista, a maior, mais votada, mais bolsonarista sair do partido do Bolsonaro? Tu acha certo? Não, mas ela só tá saindo por causa do acordo que a senhora tá defendendo o acordo. Eu não tô defendendo que acordo, eu tô defendendo. Então vamos juntos lutar por chapa pura. O Jorge Seife defendeu a mim. Tá errado? Jorge Seife. Vamos chamar o Seife aqui pra ele falar, então. Eu não participo de nada com esse cidadão, vou ter que sair. Ana. Não vou participar. Me acusou de traidora. Eu estou aqui antes dele. Estou aqui antes dele. Boa tarde, meninas. Pelo amor de Deus, que convívio desagradável. Ai, Ana. Deixa eu só... Não acredito. Dá tchau. Me desculpa, não dá pra frequentar o mesmo lugar que esse desqualificado. Ficou 2 minutos na live e já falou bobagem. Boa tarde, meninas. O sujeito aparece e a outra some. Enfim, o clima está pesado, o bolsonarismo é forte em Santa Catarina, mas está dividido. Onde entra a família Bolsonaro, tem divisão no Brasil. Isso é assim no Exército, na política, na Justiça. E até em Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do Brasil, eles têm voto, mas tem muita briga também. Bom, obrigado, sai esse pessoal daí também, não vamos dar tanta trela assim. O STF formou maioria para abrir ação penal contra Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE.
Moraes, que é relator do caso, votou pelo recebimento da denúncia e foi seguido pelos ministros Zanin e Flávio Dino. Carmen Lúcia tem até o dia 14 de novembro para depositar o seu voto. O ministro relator, o Moraes, destaca que Talhaferro manifestou publicamente interesse de divulgar dados sigilosos para coagir o Supremo contra o avanço dos processos na trama golpista. É mais um bolsonarista que vira réu, no Supremo Tribunal Federal. Bolsonarista, nesse caso, aliado, ele não é político, mas se tornou um aliado na prática do bolsonarismo. Pessoal, começa amanhã o julgamento do núcleo 3 da trama golpista, hein? Na primeira turma do Supremo. É o núcleo dos Kids Pretos, integrado por 9 militares e um agente da Polícia Federal. Amanhã, terceiro núcleo em julgamento. Laura. Na quarta-feira, dia 19 de novembro. Os réus são acusados pela PGR de planejar a Operação Punhal Verde e Amarelo, que incluiu o monitoramento e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-Geraldo Alckmin. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, Rodrigo. Além do núcleo 3, ainda falta julgar o núcleo 2, que é formado por 6 réus acusados de espalhar desinformação e ataque às instituições. O STF já concluiu o julgamento do núcleo 1 e do núcleo 4, Rodrigo. Então tá meio fora de ordem, mas é isso mesmo, Eles já julgaram o núcleo 1 e 4, agora tem o núcleo 3 e depois fica faltando o núcleo 2 em dezembro, que é aquele núcleo onde está o general Mário Fernandes, aquele do plano acusado de elaborar a minuta do golpe, que está preso. Então esse fica para dezembro. Até dezembro, todos os núcleos estarão julgados. Pessoal, desastre no sul do Brasil, Vocês acompanharam aí, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul fez uma atualização, confirmou hoje a morte de um homem de 21 anos, no Rio Grande do Sul também, hein? Porque todo mundo olhou mais para o Paraná, mas teve também tornado no Rio Grande do Sul. 7 pessoas morreram devido às tempestades na sexta-feira, 6 dessas mortes ocorreram no Paraná, onde foram registrados 3 tornados. As cidades de Rio Bonito, do Iguaçu, Turvo e Guarapuava foram fortemente atingidas, imagens muito fortes, principalmente nesta primeira, uma cidade de pequeno porte, Rio Bonito do Iguaçu, muito atingida. Centenas de famílias desabrigadas, tem campanhas de coleta, é importante acompanhar aí pela internet. Essas são imagens lá do Paraná, desse município que eu estava falando, o Rio Bonito do Iguaçu, tem campanha de solidariedade, as pessoas perderam tudo, 90% do município destruído. Pessoal, um outro registro importante também, O dia seguinte do Enem mobiliza, nesta segunda-feira, alunos, as famílias, professores, Inclusive o nosso Castro Rocha aqui, eu vi comentando mais cedo a prova do Enem. Todo mundo tentando avaliar o grau de dificuldade deste exame, que mobilizou quase 5 milhões de brasileiros e brasileiras. Domingo foi o primeiro dia do exame, com estas cenas de sempre, o pessoal chegando atrasado e tal, Foi o primeiro dia no domingo. A prova, você sabe, é o principal meio de ingresso nas universidades federais, em várias estaduais públicas, e também é possível usar a nota do Enem para entrar em faculdades privadas. Os alunos fazem os exames e depois vão lá no SISU, no começo do ano que vem, e com a nota que tem, vem onde é que tem vaga com aquela nota. Então é um sistema muito interessante que vale e é usado todo ano no Brasil. Muita gente que se inscreveu no Enem faltou nesse primeiro dia, é isso, Laura? É isso, Rodrigo. Dos mais de 4,8 milhões de candidatos inscritos no Enem, 27% não compareceram no primeiro dia de prova. O número segue uma taxa semelhante aí do ano passado, que atingiu 26,6%, mas é menor do que nos anos de 2023 e 2022, que contaram com a abstenção de 28%. Nessa primeira fase, o exame cobrou 90 questões de linguagens e ciências humanas, além de uma redação sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Já o segundo dia do Enem está previsto para domingo que vem, dia 16, então anota aí na agenda, e deve abordar mais de 90 questões divididas entre matemática, física e ciências biológicas. Esse era meu pesadelo, Rodrigo. De muitos de nós, Jornalista não vai bem nessas matérias aí, não. Agora, Laura, nesse domingo, ontem, portanto, uma das questões do Enem abordou saúde mental de atletas de alto rendimento, e olha só que legal, cara, tá a manchete aqui, ó. O Enem teve uma das questões baseada num texto do ICL Notícias, texto do nosso querido Chico Sá, que foi publicado em setembro de 2024. Então o ICL, está aqui, olha aqui, o
o ICL virando tema de uma das questões do Enem nesse domingo, aqui citado na prova, né, impressa, que milhões de brasileiros tiveram acesso. É um orgulho aqui para a nossa equipe e nossos parabéns, né, para a equipe do nosso site, especialmente para o Chico Sá. Laura, valeu. Obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Um beijo pro Chico Sá também, que está aqui do meu lado e já vai entrar no N2. Até amanhã. Até amanhã, daqui a pouco o Chico Sá e a Gabi chegando aqui pro N2, né? Eu quero aqui lembrar para você da pós-graduação, a pós-graduação do ICL, Teoria Crítica da Sociedade. Tá aqui, ó. Você vai se preparar para mais um passo rumo à revolução da educação. Garanta sua vaga em iclurgente.com.br. Você pode fazer a pós do ICL. Então, os professores aqui, ó, Rafael Valim, Vladimir Safatli, Nancy Fraser, o nosso Lindener, Márcia Tiburi, o Elias Jabur, Gessé Souza e o Álvaro Garcia Lineira, que foi vice-presidente boliviano e é um grande estudioso também da política latino-americana. Alguns dos intelectuais mais influentes da atualidade estarão lá na pós do ICL, começa 27 de novembro, quinta-feira, 8 horas, e você garante sua vaga em iclurgente.com.br. Valeu, gente, vem aí o N2, o Urgente volta amanhã. Atenção, o ICL está reunindo uma verdadeira seleção de professores para sua nova pós-graduação, que se chama Teoria Crítica da Sociedade. Nancy Fraser, a maior neomarxista do mundo, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos brasileiros deste século, intelectuais como Elias Jabor, Márcia Tiburi, Vladimir Safatli e muitos outros, todos juntos para ensinar na pós mais revolucionária feita no Brasil. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite, faremos o lançamento dessa nova pós ao vivo no YouTube. Vamos revelar todos os detalhes sobre o curso e as condições especiais para quem quiser se inscrever. Essa é uma pós a mais, criada não apenas para quem quer pensar, mas para quem quer agir e lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático. Olá, eu sou a Juliana Baroni e estou aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!